Bem-vindos ao The Debate. Sabe, geralmente quando a gente fala sobre, engenharia estrutural, a matemática é absoluta. Exato. Você projeta uma ponte, calcula a carga exata de peso que ela suporta, coloca o aço no lugar e a estrutura simplesmente para em pé. É binário. A ponte cai ou não cai? A matemática não acorda estressada e não muda de ideia no meio do caminho, né? Exatamente. 2 mais 2 sempre vai ser 4. E isso é super reconfortante para o nosso cérebro. Mas aí, você pega essa mesma lógica matemática e tenta aplicar no mundo da biologia humana. Ah, e aí a ponte desmorona? Pois é, principalmente na nutrição e na psicologia comportamental. De repente, construir essa ponte vira um desafio absurdo. Porque a gente está tentando construir uma ponte sobre um rio que muda a força da corrente o tempo todo. Depende de como a pessoa dormiu, do chefe chato no trabalho. Isso, depende daquela fome puramente emocional. E hoje, a nossa análise se concentra exatamente nessa encruzilhada. Nós vamos mergulhar no material base Receitas Fit. 100 receitas para emagrecer com sabor. É um guia que propõe algo bem ambicioso. E muito popular, diga-se de passagem. Com certeza. Ele propõe alcançar o emagrecimento através de refeições prazerosas e nutricionalmente otimizadas, deixando de lado a velha ideia da restrição absoluta. É o clássico embate, né? O rigor inegável das calorias contra a teia super bagunçada que é o comportamento humano. Perfeito. E é bem aí que reside a nossa pergunta central para o debate de hoje. Substituir ingredientes tradicionais para criar versões fit de alimentos altamente prazerosos, tipo brownies e mousses, oferece um caminho de perda de peso que seja realmente mais sustentável ao longo prazo? Se comparado com as dietas restritivas que simplesmente cortam esses alimentos. Exato. Para estabelecer de onde estamos partindo hoje, a minha posição é a seguinte. Eu defendo que a abordagem das receitas fit garante a adesão real e a longo prazo, simplesmente porque ela elimina a privação psicológica. Tá. Que é, de fato, o verdadeiro gargalo de qualquer processo de emagrecimento sustentável. E eu encaro isso de uma maneira bem diferente. Eu defendo que essa recriação constante das chamadas comfort foods, usando ingredientes super densos em calorias, cria uma falsa sensação de segurança alimentar. Falsa segurança? Sim, na prática isso torna o déficit calórico muito mais difícil de manter do que em abordagens com limites restritivos e claros. E não podemos esquecer que o déficit é a base biológica inescapável para emagrecer. Bom, excelente. Vamos direto aos nossos argumentos iniciais, então. O material que a gente está analisando se apoia num princípio que eu acho inegável: a exaustão mental causada pela privação crônica. É por isso que as dietas tradicionais falham tanto. O texto é bem direto ao dizer que a gente precisa esquecer a ideia de que emagrecer significa passar fome. O que ele propõe não é quebrar as leis da termodinâmica, é uma arquitetura inteligente de substituições. Inteligente, mas com um custo invisível, eu diria. Mas veja bem o lado psicológico da coisa. Ao trocar a farinha de trigo refinada por farinha de amêndoas ou usar um xilitol no lugar do açúcar branco, a pessoa consegue acionar aquela recompensa psicológica de comer um doce. Certo. O cérebro recebe o prêmio. Só que com uma carga nutricional infinitamente melhor. O guia fala, por exemplo, de um brownie fit de batata doce por 180 calorias, ou uma mousse de abacate por 250. 180 calorias num browniezinho? Sim. A mecânica aqui é transformar o emagrecimento num estilo de vida permanente. Quando a sua alimentação não soa como um castigo diário, você não precisa daquela força de vontade hercúlea todos os dias. Olha, é um argumento super atraente no papel. Mas você já parou para considerar o enorme perigo do que a psicologia chama de halo de saudabilidade? O halo? Como assim? Minha posição se fundamenta em observar como o ser humano realmente age diante de comida hiperpalatável. O rótulo fit ou saudável não significa livre de calorias. E prometer sobremesa sem culpa, como o material faz, é um risco comportamental gigantesco. A biologia não está nem aí para sua culpa. Ela reage à densidade energética. Tá, mas a composição dessa energia não muda a forma como o corpo a processa? Muda a absorção, claro, mas não apaga a matemática. Vamos pegar os seus próprios exemplos do texto. Aquela mousse de abacate contém cerca de 18 gramas de gordura por porção. Gordura saudável. Gordura é gordura na balança calórica.
As barras de cereais caseiras sugeridas levam mel, óleo de coco, castanhas. Uma barrinha super pequena bate fácil 150 calorias. Quando a dieta tradicional diz não coma doces na semana, o limite é claro. A dieta fit borra essas linhas. Ela flexibiliza. Ela encoraja o consumo sob o disfarce de gorduras boas. Quem está ouvindo sabe como é fácil comer 3 mousses fit achando que está fazendo um favor para a saúde. Para quem não pesa cada grama na balança, essa ambiguidade sabota todo o déficit calórico. Olha, eu entendo perfeitamente porque você pensa assim. A matemática pura das calorias não mente. Mas deixa eu te dar uma perspectiva diferente, mudando um pouco o foco para o impacto neurológico disso. Tá, vamos lá. Você diz que a linha fica borrada com as receitas fit. Mas o problema é que a linha das dietas restritivas é tão rígida que ela não se curva. Ela simplesmente quebra. Quebra porque as pessoas são fracas e desistem. Não é fraqueza, é biologia. Pensa bem, fazer uma dieta restritiva é literalmente como tentar prender a respiração debaixo d'água. Nossa, dramático. Mas é verdade, o limite é claro. Sim, funciona. No curtíssimo prazo, sim. Mas fisiologicamente você não consegue fazer isso para sempre. Uma hora o seu corpo entra em pânico, você sobe para respirar e quando sobe, puxa o ar com desespero. E aí vem a compulsão, o famoso binge eating. Exatamente. O que as receitas fit fazem, tipo o pudim de chia com frutas vermelhas do livro, é agir como um snorkel. O snorkel permite que a pessoa respire, ela tenha a recompensa do sabor, sem quebrar o protocolo de continuar debaixo d'água, mantendo o déficit. É uma metáfora brilhante, eu admito. Mas me desculpe, eu não compro essa ideia do snorkel de jeito nenhum. Não? Por que não? Pela neurologia por trás do vício em açúcar. Esse seu snorkel não está permitindo a entrada de oxigênio neutro. Ele está bombeando fumaça doce direto para os centros de recompensa do cérebro. Fumaça doce? Sim. O material sugere usar mel, agave, xilitol, tâmaras. Como o cérebro funciona quando é bombardeado por sabores doces intensos. Os receptores de dopamina sofrem down regulation. Eles ficam dormentes. Mas ainda são fontes naturais. Não é aquele açúcar refinado industrial. O seu pâncreas não lê rótulo para saber se veio de uma fábrica ou de uma tamareira, né? Se o objetivo é sustentabilidade, dietas restritivas cortam o paladar doce de forma abrupta e promovem a neuroadaptação. O famoso reset do paladar. Isso. Demoram umas semanas, é difícil, mas os receptores voltam ao normal. E do nada, uma simples maçã fresca passa a ter um sabor incrível. Se você continua alimentando o monstro do desejo com brownies docinhos, você nunca quebra o ciclo. Esse é um ponto muito forte. A neuroadaptação é real, mas você está assumindo que o objetivo final tem que ser erradicar o desejo humano pelo sabor doce. E eu te digo que essa é uma batalha perdida. Uma batalha perdida. Completamente. Nós fomos programados por milênios para buscar sabores doces e densidade energética. É sobrevivência. Tentar desligar isso é lutar contra a biologia. O material faz um jiu-jitsu com a biologia, usando a força do sistema a nosso favor. E detalhe, o foco do guia não são só sobremesas. Certo, ele tem pratos salgados também. O grande pilar é a saciedade mecânica. Um omelete com legumes e queijo cottage de manhã fornece 20 gramas de proteína por umas 200 calorias. Ou a aveia amanhecida com chia. O overnight oats. Isso. A chia age como uma esponja, forma um gel no estômago e atrasa o esvaziamento gástrico. Seu cérebro recebe o sinal de estamos cheios por horas. Tá. Quando você tem essa saciedade o dia todo, aquele desejo desesperado por açúcar despenca. O Brownie Fit vira uma escolha pontual e não um tapa-buraco de forma extrema. Eu reconheço plenamente o valor das proteínas e das fibras. Ninguém vai engordar comendo um omelete de 200 calorias. A matemática bate. Mas o meu ponto não é o café da manhã. É a densidade calórica oculta nas outras refeições. Por causa dos superalimentos? Sim, pela insistência cega neles. Gordura tem 9 calorias por grama, seja banha de porco ou azeite extra virgem. O texto recomenda toda hora nozes, castanhas, chia, linhaça, abacate. Que são maravilhosos para regular os hormônios. Mas olha aqueles mousse de pasta de amendoim e banana para tarde.
Ele é vendido como algo leve, mas tem fácil umas 250 calorias e mais de 12 gramas de gordura. Numa dieta tradicional, à tarde a pessoa comeria uma maçã de 80 calorias. E morreria de fome 1 hora depois. Mas se a pessoa sobrepõe azeite no almoço, castanha à tarde e abacate à noite, ela ultrapassa o gasto energético em 400 calorias fácil. E a verdadeira tragédia é que ela ganha peso achando que está sendo super saudável. A matemática das calorias não mente, eu já concordei. Mas você tá olhando para essas 250 calorias do smoothie num vácuo. Como assim num vácuo? Caloria no final do dia. No final do dia, sim. Mas e durante a tarde? A frutose da maçã de 80 calorias passa voando pelo trato digestivo. O smoothie, rico em gorduras boas, estabiliza o açúcar no sangue por horas. Tá, ele segura mais a fome. Ele evita o pico de insulina e aquela queda brusca que faria a pessoa perder a razão e devorar um pacote de biscoito às 6 da tarde. A densidade do lanche é maior. Mas o retorno sobre o investimento, traduzido em controle hormonal, compensa muito mais. Compensa, se o indivíduo for uma máquina perfeita. Mas a gente sabe que não é. Se a pessoa tomar o smoothie, ficar saciada fisicamente, mas por estresse ou tédio for mastigar algo a mais, o excedente é inevitável. O comer emocional é complicado. E isso nos leva à viabilidade prática na vida real. O enorme custo logístico de ser fit. Rotina. Eu concordo que tem que ser viável. Mas o guia traz uma solução bem pragmática para isso. O batch cooking. Preparar em lotes no fim de semana. Certo, passar o domingo na cozinha. Algumas horinhas. Você organiza os legumes, deixa os lanches montados. É uma mudança de postura que exige intencionalidade. Quando vira um hábito inegociável, você se blinda contra as péssimas decisões tomadas por exaustão na quarta-feira à noite. Mas, peraí, é justamente essa exigência de hiperplanejamento constante que costuma ser o calcanhar de Aquiles das receitas fit. Vamos para a realidade nua e crua da maioria das pessoas. Vamos lá, pensa no ritmo de pais com jornada dupla. Fazer barrinha de cereal em casa exige comprar mel, óleo de coco, aveia sem glúten e castanhas super caras. Fazer suco verde exige lidar com couve estragado, descascar gengibre, sujar o liquidificador. Mas economiza a longo prazo. E achar tempo para assar brownie de batata doce, sinceramente, isso exige uma energia e um capital que a maioria não tem. A dieta tradicional com arroz, feijão, frango grelhado e salada é muito mais barata e viável logisticamente. Você está pintando o planejamento com um fardo opressivo. Eu encaro como um investimento. Fazer uma fornada de barrinhas leva 25 minutos do domingo. E isso corta o tempo e o dinheiro de passar na padaria todo dia útil. E o guia tem receitas de frigideira que levam literalmente 5 minutos. A dieta tradicional parece mais barata na conta rápida, mas a fadiga de comer frango seco todo santo dia é o que faz as pessoas quebrarem a dieta na sexta. Pedir fast food. Exato. Pedem pelo aplicativo e gastam o dobro do que gastariam na farinha de amêndoas. A fadiga do paladar é real. Comer frango sem graça cansa. Mas existe uma fadiga muito pior. A fadiga de decisão. Fadiga de decisão. Seu córtex pré-frontal que toma decisões é tipo uma bateria. Descarrega ao longo do dia. Você chega em casa às 8 da noite, exausto, e tem que decidir se prepara o chia pudding para amanhã e adivinhar se o abacate amadureceu para o ponto exato da mousse. A rotina minimiza isso. Minimiza até o dia em que chove, tudo der errado e a pessoa colapsa. E o pior, ela não volta para o frango com salada. Como a régua do saudável ficou muito complexa, ela desiste de tudo porque acha que não consegue ser um chefe fit em casa. Limites rígidos reduzem a carga cognitiva. Você não pensa, só executa. Mas com o tempo, a habilidade culinária aumenta. Saber usar um curry muda o jogo do frango. E o prazer age quase como um macronutriente isolado. Ele avisa para o corpo que não há escassez crônica, o que derruba o cortisol e facilita emagrecer. Sob uma lente teórica, o prazer e a qualidade do ingrediente realmente ajudam a baixar o estresse metabólico. Mas na prática, focar tanto em transformar batata em brownie mantém a mesma relação de dependência emocional com a comida. Você acha? Em vez de comer para viver, a gente ensina técnicas culinárias avançadas para a pessoa continuar vivendo para comer, só que com o carimbo do nutricionista. Olha,
Tentar ensinar as pessoas simplesmente a comerem para viver hoje em dia, cercadas de telas e fast food, é utopia. As receitas fit encontram o indivíduo onde ele está hoje, precisando de conforto na comida. Um conforto que camufla armadilhas matemáticas severas sob a promessa de emagrecer comendo doce. Com essa reflexão profunda, a gente chega ao momento de reunir os nossos pontos na conclusão da análise de hoje. Revisando a minha perspectiva, eu reitero com convicção que a sustentabilidade no emagrecimento é improvável se arrancarmos o prazer da equação. As receitas fit usam inteligência culinária para combinar saciedade e empoderamento nutricional. Elas são aquele snorkel metabólico que a gente falou. Permitem que a pessoa respire e aproveite o caminho para a vida toda. E da minha parte, eu mantenho firme que a linha entre o que é saudável e o que é hipocalórico é perigosamente ofuscada pelo glamour dessas receitas. A matemática implacável, né? Sim, a densidade de ingredientes como castanhas e óleos não perdoa o déficit energético. Somando isso à dependência psicológica do sabor doce e à carga gigante de planejamento, essa abordagem pode, paradoxalmente, sabotar o sucesso do indivíduo a longo prazo. Mas, apesar da nossa forte divergência sobre restrição versus adaptação, eu acredito que a gente tem pontos inegociáveis onde ambos concordamos, especialmente nos pilares biológicos do material. Sem dúvida nenhuma. A ênfase na hidratação adequada, o papel do sono de qualidade, o controle do estresse e, claro, a base de incluir vegetais frescos e proteína magra. O material é irretocável nisso. No fim das contas, a nutrição é de uma complexidade estonteante. Construir essa ponte não é só fazer conta num quadro branco. Para alguns, o limite rígido da dieta tradicional é o chão sólido que precisam. E para outros, a flexibilidade das substituições fit é a corda de segurança que impede a ponte de desmoronar. Exatamente. O equilíbrio ideal entre a matemática das calorias e a flexibilidade do prazer é uma jornada profundamente individual. Uma jornada que exige testar na prática e ter muita honestidade consigo mesmo sobre o que realmente funciona na rotina. Perfeito! Fica o nosso convite aberto para que você que nos acompanhou mergulhe nesse material, teste esses conceitos no laboratório da sua própria vida e tire as suas conclusões. Fiquem bem, continuem questionando e até a nossa próxima discussão.